Nascido em Faro em 1924, António Ramos Rosa foi um dos mais importantes poetas portugueses do século XX, sendo que desde cedo que Ramos Rosa se demonstrou como um não conformista. Era um crítico assumido da ditadura do Estado Novo e envolveu-se em atividades políticas com a fundação da revista literária Cadernos do Meio-Dia. Em 1958 publicou o seu primeiro livro, O Grito Claro. No entanto, este foi apenas o início de uma vida de mais 50 obras relevantes no panorama literário português. Em 2024 celebram-se os 100 anos de nascimento de António Ramos Rosa em Faro, a sua cidade natal. Homenageou-o com um evento de comemorações da sua vida e obra. O evento teve lugar entre os dias 16 e 17 de outubro na Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa. Inserida nestas comemorações, recordamos agora a mesa redonda de abertura intitulada Poetas com António Rosa, Testemunhos, uma ideia de poesia. Foi realmente muito... Foi importante para mim na medida em que fui ler. Eu não havia na minha casa livros de poesia muito recente, porque a minha mãe tinha, que era quem gostava mais de poesia, o meu pai tinha uma biblioteca muito boa, mas de clássicos e de ciências, basicamente, porque ele era médico e eu andei em medicina, tenho 4 anos de medicina, faz parte também daquilo que eu sou, pronto. Eu nesse sentido ainda penso, aquelas coisas básicas, ainda é como uma pessoa que vem das ciências, como o Jorge que está na biologia, há coisas que são muito básicas nesse aspecto, e que as pessoas de letras às vezes ainda hoje quase, mas hoje já é muito raro, mas eu ficava a olhar para as pessoas, meu Deus, como é que as pessoas não, pronto, há realmente uma certa lacuna científica nas pessoas de letras que não há, em geral não há nas pessoas de ciências em relação às letras, isto é, nós temos engenheiros, médicos, biólogos, olha como o Jorge e tantos outros, que depois são poetas, escritores, falam de cinema, cineastas, e o contrário, enfim, pronto. Portanto, isto para explicar o quê? Que o meu pai tinha os Aquilinos, tinha os Camilos, tinha os Essas, tinha o Fialho de Almeida, tudo que era aqueles escritores, assim, até aos anos 30, 40. E a minha mãe tinha poesia, a minha mãe era artista de cinema, era a menina da rádio, tinha em casa José Régio, Presença, muita, era colega de escola do David Mourão Ferreira. A minha mãe andou na mesma escola primária do David e do Jaime Mourão Ferreira, que era o irmão que morreu relativamente cedo, e portanto a minha mãe gostava daquela poesia lírica tradicional. A minha mãe, e depois, pronto, depois a partir ali do neorrealismo dos anos 50, 60, havia pouquíssimas coisas de poesia recente em minha casa. Eu nasci em 60, portanto o que havia foi depois, a partir da minha adolescência, enfim, e da minha juventude, que eu comecei a alertar e a ler coisas diferentes que não fariam, se calhar, sentido para quem gostava de uma poesia tradicional, rimada, como era o caso da minha mãe, e nesse sentido, digamos que ela teria, a minha mãe, e isto é para explicar a minha formação de juventude e de infância, porque eram os livros que eu tinha em casa, acabavam ali no Sebastião da Gama, no David Mourão Ferreira, nas pessoas da idade dela, daí para baixo, e então tudo que fosse mais vanguardista. E o Ramos Rosa depois tinha um lado muito mais, que de facto não rimava, não tinha, era diferente, e aí fui eu que fui adquirindo Alberto Helder, Rui Belo, esses poetas todos dos anos 60 e 70, e o Ramos Rosa é um impacto grande. Porquê? Porque no fundo, em relação ao meu próprio percurso, o Ramos Rosa vem dar ali uma espécie de uma gravitas à poesia, mas ao mesmo tempo de uma leveza depois, porque ele também tem o Volante Verde, por exemplo, e nessa fase dos anos 80 e 90 do Ramos Rosa, na fase do Volante Verde e de muitos livros que ele publicava nessa fase, ele depois há uma volatilidade e uma leveza diferente, mas ao princípio o Ramos Rosa foi aquele impacto também de levar, porque ele era teórico. Eu amanhã vou falar disso, eu também não queria agora hoje estender-me sobre isso. Vou só adiantar que nesse sentido eu amanhã desenvolverei isso. Não está cá o António Carlos, mas ele faz parte um bocado dessa corrente, porque ele depois era amigo também do Gastão, e o Gastão fez um bocadinho a ponte entre nós. Eu explico melhor, pela diferença de idades, e há aqui pessoas, enfim, as pessoas são normalmente aqui até mais novas que eu, mas pela diferença de idades, o Ramos Rosa para mim, para as pessoas da minha geração, já era assim uma pessoa, enfim, perante a qual nós guardávamos algum respeito, como é normal, e o Gastão não tanto. O Gastão era mais novo que o Ramos Rosa. Nós estamos a fazer o centenário do Ramos Rosa em 24, o Gastão será o centenário, ele nasceu em 40 e pouco, 41, 42, 42, portanto ainda falta algum tempo, e portanto havia uma diferença, e depois eu em 60, Paulo Teixeira em 62 e por aí adiante. O que é que isto significa? Que o Gastão
era nosso amigo, muito mais acessível, e a partir do Gastão nós também tínhamos essa influência do Ramos Rosa, porque o Gastão, de facto, o Gastão Cruz foi bastante influenciado nesse sentido pelo Ramos Rosa, e por outros também, como é óbvio, como todos somos. Mas a pessoa que me fez talvez a ponte melhor para o Ramos Rosa e que me deu a ler de alguma maneira e dizer, olha, este poeta assim, assado, etc., porque eu já conhecia o Ramos Rosa, entre outros poetas, foi o Gastão Cruz. Portanto, tenho de lhe fazer também aqui esse tributo, ou seja, se não fosse o Gastão Cruz, se calhar, eu pessoalmente, ou o António e algumas pessoas, não estaríamos aqui a falar do António Ramos Rosa, porque o Gastão Cruz, por cima, também era de Faro. Portanto, há toda uma ligação que eu acho que acaba por depois ser Luís, são elos de uma cadeia, é difícil depois explicar, mas influência direta na minha poesia, às vezes sim, certos poemas mais voláteis. Eu tive assim, até há uns poemas, já vamos calar, eu tive uns poemas, tenho uns poemas, há uma fase, ou alguns poemas até, curiosamente não são muito frequentes, mas são talvez aqueles de que as pessoas mais gostam, porque citam mais vezes e tal. Eu tenho uns poemas assim mais, não sei como diria, bucólicos, assim mais capestres, não sei, e que por qualquer motivo de facto há ali talvez um ambiente, porque o Ramos Rosa dos anos 80 e 90 para mim, e 2000, enfim, da última fase, mas que é grande e enorme, portanto comparada com a primeira, que é bastante breve, mas depois acaba por haver uma influência que eu diria quase inconsciente, porque entre nós é um bocadinho como é uma atmosfera verbal. Eu amanhã vou desenvolver isso, mas já que estou agora com a veia, também só mais um minuto e já me calo, que é o seguinte, é uma atmosfera verbal, digamos, em que nós ficamos mergulhados, uma espécie, a magia da palavra, o valor da palavra, que o Ramos Rosa dava muita importância à palavra, para ele a palavra era uma coisa fundamental. E depois, pouco a pouco, nós vamos ficando mergulhados naquilo, e provavelmente essa influência inconsciente, eu diria, acaba por ser profunda e, quiçá, mais profunda do que aquela influência muito consciente que os autores dizem, assumem, dizem, eu li isto e depois eu fui escrever por causa daquele, que é uma influência, enfim, ultra consciente, não é? No meu caso, não há uma influência consciente, eu não tenho uma glosa direta, nem foi assim um poeta que me influenciasse diretamente, mas a atmosfera verbal, eu diria a atmosfera verbal, como o Ramos Rosa era um poeta muito, muito presente também na imprensa, publicava livros, Ramos Rosa escreveu, eu agora estou-me a esquecer disso, é um tributo que eu tenho que prestar também ao Ramos Rosa. O Ramos Rosa escreveu sobre o meu primeiro livro, A Sede, em 1990, incluiu isso num livro de ensaios dele, tem um ensaio sobre mim, qual é a pessoa, ou seja, o Ramos Rosa tinha esta humildade, era maravilhoso, ele escrevia sobre poetas mais novos, escreveu sobre o Luís Miguel Nava, o primeiro e o segundo livro, quando ninguém sabia que era o Luís Miguel Nava. Ou seja, o Luís Miguel Nava, o António Ramos Rosa tem essa característica que eu também quero sublinhar, ou seja, havia também uma proximidade, e depois eu conheci o Ramos Rosa e a Maria Filipe, e fui lá cá, é óbvio que sim, isso depois aconteceu, mas aconteceu mais tarde, Luís, não foi aquela coisa de tenho de conhecer o poeta, não, eu primeiro conheci a poesia e mais tarde conheci o poeta, e acho que fico por aqui para já. Sim, muito obrigado, mas falará mais à frente e não. Um dos aspectos mais interessantes desta exposição que está organizada aqui no átrio da Biblioteca é que se pode fazer uma pequena história da edição da poesia em Portugal através dos livros do António Ramos Rosa, quer naqueles veios principais, as principais coleções, as principais chancelas, quer naquelas editoras episódicas e se calhar às vezes criadas para editar um ou outro autor. No meio desta viagem pela edição em Portugal encontramos 3 volumes, julgo até 4 volumes das Quase, incluindo uma antologia organizada pelo Casimiro Brito. Jorge, antes de falarmos sobre a tua poesia, como é que foi essa relação com o António Ramos Rosa? Numa entrevista recente que tivemos no Jornal de Letras, falámos justamente com o António Ramos Rosa, era a primeira figura de um grande poeta que tiveste a oportunidade de editar e de falar diretamente. Sim, foi o primeiro. O Ramos Rosa, eu percebia, quando eu criei as Quase em 99, eu percebia que o Ramos Rosa publicava em muitos sítios, ou seja, percebi imediatamente que ele não tinha uma editora. E eu conhecia a poesia do Ramos Rosa principalmente por um livro que tinha saído na Quetzal há poucos anos, chamado Delta, seguido primeira vez, e por outros que na altura saído das ciências, como dizia o Fernando, andava no meio dos alfarrabistas à procura das coisas antigas e dos primeiros livros dos autores que admirava, como era o caso do António Ramos Rosa. E então lembro-me que o contactei telefonicamente, qualquer coisa assim, de Famalicão,
e ele e a Agripina me convidaram para vir à Rua Barbosa do Castro ter com eles. E eu vim de autocarro, tinha 22 anos, e tivemos uma conversa simpaticíssima. A casa dele era um universo de folhas, não era bem livros, era livros e folhas, era assim uma coisa, era entrar assim num sítio outro. E ele deu-nos para poder, na altura a mim, era só eu, deu para publicar um livro chamado Pátria Soberana, seguido de Nova Ficção, que eu publiquei logo ali em novembro de 99, portanto, ainda uns livrinhos monocromáticos, ainda as quase eram muito incipientes. Que era um livro estranho também, eu percebi, era um livro que eu acho que ele tinha há muito tempo guardado na gaveta, era um livro que tinha uma poética antiga, parecia-me um livro escrito na pós-revolução, por isso ele tinha esta ideia da pátria soberana, e a Nova Ficção era um texto que partia de um livro que ele tinha publicado nos anos 80 chamado Ficção. E a partir daí nós tivemos uma relação editorial muito próxima, e próxima não só na publicação depois de um livro que eu julgo, sem querer dizer as neiras, que é capaz de ser o único livro de poemas em prosa que ele tem, que é um livro chamado Aprendiz Secreto, que é um livro com uma metáfora da construção e da construção da poesia muito, muito forte e muito, muito denso e muito interessante. E foi a partir desse segundo livro que nós publicamos que eu percebi que, mais interessado do que estar a publicar novos livros do Ramos Rosa, eu queria publicar do Ramos Rosa aquilo que era mais natural. E então nós fizemos a antologia do Casimiro, nós fizemos as duas teses de doutoramento sobre ele, iniciais, uma delas da Paula Cristina Costa, que está aqui, também fomos nós que fizemos as traduções dele, um volume chamado Voz Consonante, com todas as traduções de poesia do António, que era um grande tradutor, e a relação com ele sempre foi esta relação de ir editando aquilo que não era o mais evidente, o novo livro do António Ramos Rosa. E conhecê-lo foi uma coisa muito, muito interessante, porque eu era muito novo e foi conhecer um poeta maduro, um poeta que viveu intensamente dentro da palavra, como dizia o Fernando. O Fernando estava a dizer aquilo e eu estava-me a lembrar que o meu poeta de eleição no Norte, era o Eugênio Andrade, e o Eugênio Andrade há sempre aquela piada do Cesarini que ia ter com ele e dizia: então Eugênio, as suas sílabas, e isto era impossível dizer ao Ramos Rosa, não é? Tínhamos de dizer então António e as suas palavras, porque para ele não era as sílabas que interessavam, era a palavra. Portanto, a relação era essa, era uma relação editorial muito forte. Fizemos muitas coisas com o António. O próprio António Carlos Cortês, a certa altura, realizou um dos livros inéditos dele que nós também publicamos, e algumas até que chegaram à segunda edição. Sim, a primeira edição da Pátria Soberana e o Aprendiz Secreto chegaram a ter 2 edições, portanto terão vendido 1 e tal exemplares, e foi para mim, como editor, uma caução muito grande ter alguém que não só deu aquele primeiro livro, o original, que eu depois levei, eu levei o original em papel de autocabo, só pensei, bem, que não aconteça nada, porque acho que tinha que ter o original de António Ramos Rosa, que não era bom perder, porque eu, no meio daquelas coisas das palavras, não sei se havia outro, não é? No meio daquelas folhas todas, sei que ele era mesmo o original. E tem com ele depois uma pequenina história pessoal que eu acho muito, que me toca muito, que é, ele às vezes escrevia poemas para pessoas. Ele tem um livro chamado 21 Poemas para o Albano Martins, que são só poemas para o Albano, e ele escreveu um poema dedicado a mim, só que o poema que ele escreveu dedicado a mim é dedicado ao editor, e isso é uma coisa que me agradou muito, porque ele escreveu um poema sobre o livro, é um poema que tem a ver sobre a questão do livro e da edição do livro, e não tem a ver com as questões mais pessoais que às vezes as dedicatórias implicam, e isso deixou-me muito, muito agradado na altura, quer dizer, porque foi alguém que deu a importância àquilo que nós estávamos a tentar fazer pela obra dele, que estava, quer dizer, andou perdida durante muito tempo, não é? Ele escrevia tanto que também não havia ninguém que conseguisse, nenhuma editora que conseguisse pegar naquilo e editar sempre, não é? Porque o Ramos Rosa chegou a publicar 3, 4 e 5 livros por ano, não é?
Sim, foram os inéditos até na imprensa, que também eram muitos. Então agora saíram 2 obras completas, 2 volumes de obra completa na Assírio, e acho que ainda há um terceiro para fazer também. E o quarto ainda, com inéditos também. Isto há de ser uma coisa, bem, pronto. Mas é infindável, não é? É infindável. Mas só para... Não é gratuito, ou seja, é muito, mas todos os poemas, uns melhores, outros piores, como em tudo, claro, têm gravidade. Não há ali facilitismo, não é? Há uma obsessão com a palavra, como disse o Fernando, que é enorme e que se nota em todos os poemas dele. Não é uma coisa fácil. É alguém que tinha uma pulsão por aquela escrita, tinha uma pulsão por se expressar poeticamente, e quando não se faz mais nada da vida, claro, depois dá muitos textos, não é? Procura de pontos de contacto, há 2 imagens que são muito fortes, uma coincidente, que também se aplica um pouco no caso do Fernando Pinto Amaral, que é a dimensão de poeta, de tradutor, de ensaísta, ou seja, uma visão global do poeta, e em oposição um elemento que não coincide. O Jorge é um poeta de publicação bastante espaçada, bastante escassa, em oposição ao António Ramos Rosa, que publicava um momento. Que imagem é que fez ou foi fazendo do António Ramos Rosa, uma apreciação assim geral, que possa partilhar connosco? É absolutamente verdade o que diz. Eu não podia estar mais nos antípodas do Ramos Rosa. Eu escrevo muito, mas publico muito pouco. Isto porque tenho por hábito que os meus textos nunca são publicados sem estarem pelo menos 6 meses na gaveta. Depois regresso a esses textos, vejo se gosto ainda. A maior parte das vezes não gosto ou não gosto completamente, e portanto os textos são muito refeitos. Acho que este vício me veio do convívio com outro dos grandes poetas portugueses do século XX, que é o Carlos de Oliveira, que, como se sabe, publicou muito pouco, mas o que publicou é absolutamente extraordinário. Das melhores coisas que se fizeram, tanto a nível da poesia como da prosa, na literatura portuguesa do século XX. E o Carlos de Oliveira tinha exatamente isso. Se nós olharmos, sei lá, para as edições mais conhecidas, A Abelha na Chuva, a primeira edição, o texto não é igual à segunda, a segunda não é igual à terceira, a terceira não é igual à quinta, e por aí fora. Ou seja, ele, em vez de escrever novos livros, reescrevia os romances ou as poesias já escritas. Eu ganhei muito essa mania, vício, aquilo que lhe quiserem chamar, exatamente pela preocupação com a escrita, com a qualidade da escrita, com uma determinada dimensão da escrita, que do meu ponto de vista, que sou um classicista, tem a ver com a escrita para a eternidade. Precisa de ser muito, muito, muito trabalhada para chegarmos o mais perto da perfeição possível, de acordo com as qualidades de cada um. Mas é curioso, e portanto isto está nos antípodas do Ramos Rosa, que, como já foi dito, passava os dias a escrever, não fazia outra coisa na vida. É curioso que eu não conheci o Ramos Rosa primeiro pela poesia, conheci pelo ensaio. E já agora conto a história pessoal. Eu estava na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na altura era a única que existia. A faculdade estava cercada pela polícia de choque, tinha havido um ataque da polícia de choque a nossos estudantes na Cantina Velha, e foi amigos meus espancados, etc. E eu vinha a descer, ao mesmo tempo, furioso, todo aquele relevado, e refugiei-me numa livraria que havia na altura. Na altura havia 3 livrarias, neste momento não há nenhuma. Curioso, ao pé da Faculdade de Letras de Lisboa não há nenhuma livraria. Havia 3 e uma delas era a 111. E entrei na 111, comecei a ver livros nas prateleiras e vi 2 livros com a capa absolutamente igual, o mesmo rosa velho. Um deles chamava-se Poesia, Liberdade Livre, António Ramos Rosa, e o outro chamava-se O Reino da Estupidez, Jorge de Sena. Edições da Moraes, com a capa rigorosamente igual.
E aquilo pareceu uma iluminação. Eu estava no reino da estupidez a desejar uma poesia liberdade livre. E, portanto, conheci o Ramos Rosa, em primeiro lugar, como ensaísta. Já agora, uma segunda história pessoal. Depois de conhecer o Ramos Rosa como ensaísta, fui à procura da poesia. E tinham saído os 3 ou 4 volumes de poesia, na altura reunida pela Plátano. Bom, eu era, como todos os estudantes, um rapaz relativamente modesto de posses, não é? E 4 volumes daqueles da Plátano custavam bastante dinheiro. Mas eu fiz o sacrifício e comprei os 4 volumes. Na altura tinha uma namorada que queria por força que eu juntasse dinheiro para casar. Coisa que me irritava bastante. Não o juntar dinheiro, mas o casar. E uma vez ela entrou lá no meu quarto e estavam os 4 volumes do Ramos Rosa e estava outro livro que eu também tinha comprado, enfim, com bastante sacrifício económico, que eram Os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, que na altura, lembro-me perfeitamente, custava 120 escudos. O meu pai dava-me 20 escudos por dia para ir para a faculdade. Portanto, estão a ver, não era pouco. E ela olhou para aquilo e disse: estes livros são teus? Eu disse: são. Compraste? Comprei. E, como é típico das namoradas, fez um pé de vento por eu gastar o dinheiro que deveria ser para o casamento. E eu percebi, na altura, que o casamento era incompatível com a poesia. Imaginem qual foi a minha escolha, não é? Pronto, por isso ainda hoje sou poeta. Portanto, o meu primeiro contacto com o Ramos Rosa começou por ser sobre o ensaio e só depois foi a poesia. Evidentemente não se pode deixar de gostar infinitamente do poeta, mas dizer que na altura era a minha praia, não era. Isto é, aquilo que o Ramos Rosa trazia, se eu puder dizer alguma coisa que era importante para mim, era exatamente a libertação da imaginação. Não é? A libertação da imaginação é uma coisa extraordinária, que vem do surrealismo, mas é muito curioso que é um surrealismo de alguma maneira moderado, e isso interessava-me. E a minha poesia é exatamente isso. Eu não estou nada preocupado com grandes rupturas imagéticas, não é isso que me interessa do ponto de vista poético, e portanto a minha divergência, enfim, diferença em relação à poesia do Ramos Rosa. O Ramos Rosa tem muito mais a ver com a ligação à natureza, a relação ao cosmos, à procura de uma essência cósmica do ser humano, etc. E a minha poesia não tem a ver diretamente com isso, porque é uma poesia muito mais preocupada com a busca de uma beleza que me vem dos clássicos e dos clássicos greco-latinos e daquilo que eles trouxeram ao Renascimento. Portanto, é uma poesia que tem muito mais a ver com a cultura livresca, com a minha relação com os outros poetas, com o meu diálogo com os outros poetas, com os grandes clássicos, e não realmente com a natureza. Sou demasiado urbano para ter esse tipo de preocupações, evidentemente. Não exclui que eu tenha as minhas preocupações ecológicas, mas na realidade não me fascina a macieira e a roseira, e essas coisas não são a minha prioridade. Um pequeno texto de que irá só tirar algumas ideias soltas sobre a relação do António Ramos Rosa com o espaço, mas se quiser também partilhar essas primeiras impressões de leitura, os primeiros encontros com o António Ramos. Sim, não sei se estão a ouvir. Eu concordo com... fiquei pelo fim e foi bom, porque eu concordo com algo que o Fernando Pinto Amaral disse e também o Jorge Vaz de Carvalho. Deixo isso para o final, mas começaria por dizer que eu li o Ramos Rosa ao mesmo tempo que li a poesia portuguesa contemporânea. Foi assim, eu comecei a escrever com 16 anos e fui consultar a história da literatura portuguesa do Oscar Lopes, que havia em casa dos meus pais,
e procurei época contemporânea. E durante um ano dirigi-me à Biblioteca Municipal de Portimão, onde eu vivia, e todas as semanas trazia os livros que podia de poesia, nomes que constavam da história da literatura de Oscar Lopes. E, portanto, li tudo. Eu li os 3 volumes da Moraes do Jorge de Sá, com 16 anos. Li a Sofia, li Alexandre O'Neill, lembro-me, até Herberto Helder, com 16 anos, e li também o Ramos Rosa, porque creio que nessa altura, a Paula confirmará, já havia antologias, 79, 80, já havia antologias da poesia do Ramos Rosa. E essa biblioteca tinha uma particularidade, em que tinha um gueto lá, havia uma secção, que é um gueto de escritores algarvios, onde também estava o Castão Cruz. Portanto, li nessa idade, logo, o primeiro contacto foi nessa idade. Eu devo dizer que hoje, claro, já pouca gente sabe, não sei se o Fernando se lembra disso, mas o Gastão chegou a saber, o Luís Miguel Nava sabia. A primeira grande paixão na poesia contemporânea portuguesa foi a Sofia, mas de longe, e durante muito tempo. E ainda hoje não leio com a mesma assiduidade, mas até no telemóvel nos aparecem poemas soltos da Sofia, e cada vez que leio continuo a achar que são perfeitos, não há nada a mudar ali. Claro que hoje leio mais outros poetas, mas continuo a reconhecer que é de facto de uma perfeição insuperável. Como publiquei o meu primeiro livro, não em 83, eu ganhei o prémio da Revelação da AP em 83, mas o primeiro livro saiu em 85. E houve logo, e depois em 88, houve logo um reconhecimento crítico muito grande, até inclusivamente o Fernando chegou a escrever sobre livros meus, antes de me conhecer, eu lembro-me, por essa altura, de ir ao Porto, cheguei a ir várias vezes ao Porto, e constatei o seguinte: no Porto, mais do que em Lisboa, o Ramos Rosa era uma absoluta divindade. Portanto, vários poetas no Porto me diziam que o Ramos Rosa era o maior poeta português vivo. Mais do que o Herberto Helder, que em Lisboa, enfim, era um consenso. Em 87, eu tive, por casualidade, a oportunidade de o conhecer numa situação muito curiosa, em que eu fui convidado para fazer a apresentação de uma revista no botequim da Natália Correia. Então imaginem a Natália Correia, estão a visualizar, a Natália Correia estava lá a pontificar, e estava muita gente presente, inclusivamente o António Ramos Rosa com a Agripina. A Natália Correia não se apercebeu de que ele lá estava. A certa altura alguém refere e o António Ramos Rosa, e ela levanta-se: o António Ramos Rosa está cá. E eu, nessa apresentação que fiz dessa revista, fiz um pouco um histórico das revistas portuguesas ao longo do século XX, e ele tinha colaborado e dirigiu, e portanto eu referi-o, e não sabia, quando escrevi o texto eu não sabia que ele ia estar presente, e portanto ele no final chamou-me e convidou-me para o visitar. Acabei por ir mais tarde, noutra ocasião, quando voltei a Lisboa, de ir à Barbosa de Bocage, onde ele residia, e constatei uma coisa que, enfim, de certa maneira já sabia, que ele lia muita poesia estrangeira. Na altura, enfim,
havia um nome que fugia um pouco à constelação, enfim, dos poetas franceses ou dos poetas espanhóis. A Paula Cristina Costa escreveu sobre as influências dos poetas espanhóis na poesia do Ramos Rosa. Era um poeta norte-americano, Theodore Roethke, que curiosamente é um poeta também da imaginação. A poesia norte-americana não segue muito essa linha, não é assim, da imaginação pura, não é? Este é um poeta dessa linha, que é um grande poeta que eu gosto bastante, e ele tinha até referido numa entrevista, e eu questionei-o a esse respeito, e ele confirmou que o tinha estado a ler. Ainda o voltei a visitar mais tarde creio que era numa casa de saúde em Passo de Arcos, alguns em perto de Passo de Arcos. Em Belém. Mas lembrei-me agora, é curioso que o convite que o António me fez ainda hoje me trouxe memórias de que, enfim, eu já não tinha presentes. Eu estive no lançamento de um livro com ele, que a Caminho, em 91, publicou um livro meu, o Inventário e Despedida, e publicou também um livro dele, e acho que, já não me recordo, havia um terceiro poeta. E foi o Fernando Guimarães que nos apresentou a todos. E lembro-me da emoção que se apoderou do Fernando Guimarães por estar a conhecer, a falar sobre o Ramos Rosa, sobre quem já tinha escrito, várias vezes, já ele disse que já tinha, enfim. Acho que já tinham trocado cartas, mas não se conheciam pessoalmente. E então ele, quer dizer, isto foi em 91, já não eram muito novos, não é? Estavam a conhecer-se ali, foi muito curioso, porque foi nas instalações da Caminho, assim, num porão. Aquilo foi de facto um espaço estranhíssimo. E pronto, eu fiz parte desse momento em que dois poetas que se admiravam mutuamente se encontraram. E, enfim, eu passei então o meu encontro com o Ramos Rosa, sobretudo com a poesia dele, passou por vários momentos. Desde esse momento inicial aos 16 anos, depois com leituras, porque ele foi publicando muito, e a poesia mudou também. Ainda há pouco referi, ele publicou livros com títulos, até os títulos deixaram de ser mais concretos, lembram da ocupação do espaço, a construção do corpo, passou a ter títulos como A Nuvem sobre a Página, não é? Portanto, há uma evolução até no sentido de uma maior abstração. Até recentemente, portanto, nestas últimas semanas, em que, fruto deste convite, eu voltei a ler a poesia do Ramos Rosa e descobri algo que não me tinha apercebido antes. A minha formação é também científica. Eu sou formado em Geografia e pronto. E completei os graus todos nos últimos anos, portanto fiz pesquisa, tive que ler muito a teoria da Geografia, coisa que não tinha feito na licenciatura, e portanto estou a par das teorias mais recentes a esse nível. E o que é que acontece? Não tinha percebido de facto, nas primeiras leituras e durante muito tempo, da importância de que o espaço se reveste na poesia do Ramos Rosa. E que há este título que me passou despercebido na altura, Ocupação do Espaço. E de versos, de facto, absolutamente emblemáticos, não é? Dessa adesão, que manifestam essa adesão ao espaço. Ou seja, eu vou, obviamente, por gosto, não tive muito tempo, mas é uma linha que me interessa explorar.
à luz de uma característica muito forte do António Ramos Rosa, se a sua experiência nos podia esclarecer a experiência do Ramos Rosa. Ele é conhecido por ter várias fases, a angústia essencial do início dos anos 50, depois também a superação das influências neorrealistas e surrealistas, o mergulho na palavra, na realidade dentro do poema. Como é que o Fernando concebe a sua própria poesia também a ver como ciclos são e como é que esses ciclos surgem? Luís, continuando aquilo que eu próprio há pouco estava a dizer, mas depois vou pegar bem nas palavras do Jorge Vaz de Carvalho, porque na intervenção do Jorge, ele falou alguns, enquanto ele estava a falar, houve ali um momento que eu me lembro que interrompi, pois, concordo. Quando ele falou, penso que era da imaginação. Sim, claro. Realmente ali, e eu há pouco não me referi a isso até na minha poesia, ou seja, o único ponto em que a minha poesia e o Ramos Rosa, eu acho que ali se tocam e que há ali uma zona, digamos, de confluência, porque o resto são bastante diferentes e as obras são bastante diferentes, de facto. Mas há ali uma zona que é essa espécie de liberdade que ele tem ali num determinado momento, anos 80, anos 90, quando ele publicava aqueles livros em catadupa, mas eram maravilhosos. Aquele livro, cada livro tinha poemas, alguns poemas, como já foi dito aqui, aliás, porque ele publicava muitos poemas, e portanto havia de facto, eu creio que foi o Jorge, mas o outro Jorge Reissa, de facto ele publicava muitos poemas e de vez em quando havia uns poemas absolutamente maravilhosos, uns poemas que parecia que que ele estava de facto em contacto com qualquer coisa que ao mesmo tempo é muito engraçado porque não é transcendente. A tendência é para dizer transcendente, mas não, pelo contrário, é imanente às coisas, é completamente imanente. É isto, é ali a água, a garrafa, as cores que estamos a ver, era tudo assim. Aquilo na poesia de Ramos Rosa brilhava de uma maneira, e nesse sentido sim, há realmente aí alguma confluência. Quando eu fazia, ou se eu por acaso me deixo levar por poemas um bocadinho mais desse género, mas não é o meu, digamos assim, a minha praia, como se diz no Brasil. Eu normalmente não escrevo, eu depois no final, não sei se é suposto nós lermos algum poema, mas se eu ler um poema ou dois meus, verão que não é propriamente exato o que eu estou a fazer, não é o meu, mas quando eu fazia e faço de vez em quando, muito de vez em quando, esses poemas, digamos que há uma imaginação absolutamente solta. Nesse sentido, sim, eu acho que o Ramos Rosa é talvez aquilo que ele vem trazer à poesia portuguesa, mesmo nessa fase em que ele supera, como o Luís disse agora na introdução, as tais influências surrealistas e neorrealistas. As neorrealistas não têm nada a ver com isso, são de outro campo, mas as surrealistas, de facto, em que há a questão da imaginação, eu acho que de facto ele supera, porque depois nele aquilo tem uma coerência qualquer, tem ali um fluido, não sei, apetece-me usar ciências, palavras, um fluido ou qualquer coisa que se propaga, é assim uma espécie de uma energia que se propaga. Estão a ver a corrente elétrica, a gente carrega e depois aquilo já de lá vai ao fundo e tal. O Ramos Rosa é um bocado assim. Portanto, há um lado que se propaga ou não se propaga, também há pessoas, e estas pessoas, atenção, incluindo eu próprio noutras fases, porque há momentos na minha vida, se eu andar com a cabeça de outro tipo de obsessões, de outro tipo de coisas, os poemas de Ramos Rosa às vezes não me tocam muito, tenho de ser sincero, acho que com qualquer pessoa isto acontece. Agora, quando realmente a pessoa entra ali num determinado comprimento de onda, aquilo depois é uma energia, vou-te dizer, o Ramos Rosa é um bocadinho pela energia, não é tanto que ele conta uma história, não tem nada a ver, sei lá, olha, um autor cujo se celebra o centenário também este ano, que é o O'Neill, Alexandre O'Neill, são dois excelentes poetas e não podia haver diferenças maiores, porque o O'Neill tem sempre ali uma história para contar, uma pequena anedota, um pequeno episódio, uma coisa qualquer, ou um jogo de palavras, mas a coisa do poema, pelo poema, a palavra, pela palavra, a beleza da palavra, e estarmos aqui o O'Neill não tem muito isso, tem uma ou outra, mas não é. No Ramos Rosa, isto muitas vezes é o melhor do Ramos Rosa, é nós levarmos por aquela coisa, por aquela magia, ficamos ali, a energia propaga, como no teatro, é um bocado como aquele teatro que a gente não sabe explicar, mas é aquele teatro assim de emoções e de luzes e de cena, que nós ficamos ali e dizemos, este espetáculo tocou-me e toca-nos imenso, eu adoro às vezes esse tipo de teatro, no entanto não é a história, as personagens e tal, aquele teatro hiperrealista que a gente está a puxar por aquela personagem, outra história, não tem nada a ver, e o Ramos Rosa não conta uma história. O Ramos Rosa, exceto na primeira fase, aí sim, aí é uma poesia que conta uma coisa,
não tem nada a ver. Mas a segunda fase, esta outra grande fase do Ramos Rosa, ele não conta uma história no poema, ele está ali e de repente é como se ele carregasse um botão e aquela energia propaga-se através das palavras e as frases surgem e vão para ali dentro sozinhas. É maravilhoso. Agora, é preciso estar nesse comprimento de onda, volto a dizer, se não estamos, podemos ler o poema e não nos afetar muito, porque é realmente um comprimento de onda dele, é uma coisa muito especial. E é o que eu continuo a vibrar com o Ramos Rosa, como vocês estão a ver. Portanto, há realmente ali. Agora, é um tipo de poesia, estava a dizer isso há bocado aqui ao Paulo Teixeira, estávamos a trocar impressões sobre isso, mas amanhã vamos voltar a isso. É um tipo de poesia que vive muito dessa questão da palavra, ou seja, temos de embarcar um bocado nessa magia da palavra e tal, que eu diria depois também, até o Gastão Cruz depois vai herdar um bocadinho isso, e o António depois poderá também vir a falar disso, mas pronto, para já nós... Mas pela sua experiência, sim. Enquanto no caso do Ramos Rosa, como obra maior, são tão visíveis, são outras preocupações que têm, outras buscas, experiências? São fases, Luís, isso são fases da vida, por amor de Deus, ainda bem, graças a Deus. Eu costumava dizer antes da pandemia que tinha tido, pronto, se eu tivesse morrido um ano antes da pandemia ou na altura da pandemia, teria tido 5 vidas. Tive 5 vidas diferentes, 5 fases que eram bastante limitáveis, facilmente, se quiserem fazer a biografia, eram 5 fases. Depois da pandemia, com tudo o que tem acontecido, eu agora direi que são 6, que estou na 6ª e não há nada que preveja que venha outro, será o último provavelmente, porque não tem a ver com a duração, tem a ver com 5 anos, 10 anos, 15, podem ser 20 ou 15, mas poderá já não haver uma inflexão, é isso que eu estou a dizer. E na poesia dos autores, quer no Ramos Rosa, quer na minha, acho que de todos nós, acho, a não ser que sejamos muito obsessivos e que passemos o tempo sempre a fazer a mesma coisa, mas penso que não é o caso de qualquer de nós. Haverá várias fases, ou seja, eu penso que aqui os dois Jorge, o Paulo e eu próprio, se virmos poemas que escrevemos há 20 anos, há 25, alguns ainda poderão ter a ver com coisas que fazemos hoje, outros se calhar estão um bocado afastados das nossas preocupações de hoje. Eu lembro-me que o Paulo Teixeira tinha aqueles poemas bastante culturais, que fazia uma espécie quase, um dos títulos aliás é Inventário e Despedida. Tinha um lado de inventário, tinha um lado, digamos, de olhar para trás, de repositório, era uma poesia, e que se calhar o que ele faz hoje pode não ter tanto a ver com isso. As pessoas, ainda bem, Luís, graças a Deus, porque acho que isso é bom sinal. Jorge, um dos aspectos que o António Ramos Rosa também valorizava era trabalhar a inclusão que o próprio poema provocava. No fundo, o poema ser o rastilho e ao mesmo tempo o motor e o fim em si mesmo. Como é que é na tua poesia, mesmo quando partes de um episódio cotidiano, de uma ideia, há depois uma dinâmica que é o próprio poema que a conduz? Não. É muito. Eu tenho 2 ou 3 poemas reflexivos, ou seja, em que há uma reflexão sobre o próprio poema, em que há essa inclusão a partir daí. Não é muito isso que faço. O António Ramos Rosa, como diz o Fernando, é muito uma atmosfera, é muito essa energia que ele estava a dizer, principalmente naquela última fase dos últimos livros. É muito uma maneira de nós conseguirmos perceber. O António Ramos Rosa, quando se lê ao longo do seu tempo, ou seja, quando nós começamos nos primeiros livros, que têm aquela temática mais da tal angústia pessoal, ou quando temos a questão do surrealismo, que é o realismo, onde ele andou sempre nas margens, e quando chegamos depois a esta fase muito discursiva, muito obsessiva do próprio poema e da própria palavra, é um autor que nos ensina que na poesia tudo é possível. Pronto. É um autor que nos diz que o poema pode ser qualquer coisa, mesmo. E podem ser jogos verbais, como pode ser uma obsessão, como pode ser uma construção entrada no espaço, não é? Como diz, quer dizer, pode ser uma construção obsessiva a partir de uma ideia inicial e vai por ali fora. É um autor que nos permite liberdade, como disse o Jorge Vaz de Carvalho do livro de ensaios dele, da poesia Liberdade Livre, não é? Ele acha que a poesia é a maior liberdade de todas, dá para fazer tudo. E isto para qualquer escritor que o leu, para qualquer escritor, principalmente, quer dizer, eu li-o em 96, 97, 98, também com 16, 18, 20 anos. E, nós
lemos uma pessoa já mais velha e que nos ensina, espera aí, eu posso fazer isto o que quiser. E isso é a maior bênção que alguém nos pode dar, não é? Porque há muitos poetas que não nos ensinam isso. Ensinam-nos que a poesia tem códigos que temos que seguir, porque senão não é possível entendermos isso como um fenómeno poético. E o António Ramos Rosa é exatamente o oposto. Portanto, se há uma grande influência na minha poesia ou naquilo que eu tentei fazer ao longo destes últimos 25 anos, é isso, é perceber que se pode fazer qualquer coisa. E nesse aspecto a relação que eu tenho com a poesia do António Ramos Rosa e com a própria edição dos livros do António Ramos Rosa foi essa, foi a possibilidade de que se pode ser livre dentro dos versos. Esse trabalho que há pouco referiu de deixar o poema 6 meses na gaveta, esse rigor, tem a ver precisamente com a linguagem, com a procura das palavras mais precisas para expressar o que quer expressar, concretizar o poema que tinha na cabeça? Tem muito a ver com isso. Tem a ver com uma consciência muito nítida que eu tenho, até como professor universitário, professor de língua e de literatura portuguesa e de escrita criativa, que é o mal que está a acontecer à língua portuguesa, o desastre que está a acontecer à língua portuguesa. Os meus alunos hoje entram no primeiro ano de faculdade a dar erros que, se eu os desse na 4ª classe, a minha tia, que era a minha professora primária, enchia as mãos reguladas. E vão sair da faculdade com os míseros 3 anos dos cursos superiores a dar os mesmos erros. Não tenho a mínima dúvida sobre o assunto. Quando eu pergunto aos meus alunos, por exemplo, se leram alguma vez os Maias completos, não há um único que levante o dedo. E não há outra forma de aprender a língua se não ler os grandes autores. Não há outra forma de aprender a língua. E eu tenho muito consciente a noção que está a acontecer uma desgraça profunda à língua portuguesa. Basta ler os rodapés que passam na televisão, os erros crassos que ali se cometem. Aquela gente merecia toda despedida. Uma caixa de supermercado, que é um trabalho digno como outro qualquer, mas não escrevam aquelas coisas. Isto é uma desgraça profunda que está a acontecer à língua portuguesa. E, portanto, a minha poesia tem também a ver com isso. A redescoberta da língua e trazer novamente para a língua. Eu sei que esses livros fatuam, vão ler a ciência. Mas é essa ideia de voltar a uma determinada nobreza da língua. A uma determinada nobreza da língua. É por isso que a minha poesia vai recuperar, como eu já disse, um grande diálogo com os clássicos greco-latinos e com os nossos clássicos do Renascimento, que foi o período áureo da nossa literatura. Quer dizer, nós tivemos um século onde simultaneamente apareçam Gil Vicente, Sá de Miranda, António Ferreira, Camões, Dom Manuel de Portugal, Pedro Andrade Caminha. Nunca mais tivemos isso. E existe ali um modelo da língua portuguesa que me interessa, não para o repetir, obviamente, vivo no século XXI, mas como referência de busca de qualidade e de excelência. E, portanto, os meus textos têm muito a ver com essa ideia. Claro que o meu livro de poemas chama-se Todos os Caminhos. Portanto, a procura não é sobre um modelo único, pelo contrário, exatamente o que dizia o Jorge com toda a razão. A ideia é que tudo é possível em poesia. Tudo é possível em poesia. São possíveis todos os caminhos e os meus poemas têm poemas extremamente clássicos, poemas experimentais, etc. Isso também foi uma das coisas que eu aprendi para mim com o maior poeta português do século XX, que é o Jorge de Sena. Essa ideia de experimentar todos os caminhos possíveis da poesia. É o único grande poeta que o fez no século XX. E, portanto, é para mim realmente uma referência. Portanto, todos os caminhos têm a ver não com uma poesia que segue apenas uma determinada direção, mas com uma poesia que, a partir de um grande respeito pela excelência da língua portuguesa, que no fundo é aquilo que nos define, eu concordo em absoluto com a grande frase do Bernardo Soares: a minha pátria é a língua portuguesa. Nós somos portugueses porque a nossa língua materna é o português.
Não somos portugueses porque nascemos em Portugal, porque há muita gente que nasceu em Portugal e não é portuguesa. Não somos porque nascemos no estrangeiro e nos fizemos portugueses. Somos portugueses porque temos a língua portuguesa como língua materna. É nela que nos exprimimos e, ao exprimirmos, construímos a nossa própria identidade, o nosso modelo de pensamento. Toda a nossa construção mental depende dessa língua que nos criou. Essa língua, como dizia o Eduardo Lourenço, que nós não falamos, a língua que nos fala. E, portanto, a minha poesia tem fundamentalmente a ver com isso, com um refinamento, se quiserem, vou empregar a palavra que se calhar não é mais própria, mas aristocrática da língua. Nessa busca de uma determinada excelência. Mas, como eu digo, a busca de excelência por todos os caminhos possíveis que os muitos poetas que lemos nos vão ensinar. Bom, também gostava que comentasse esta importância da raiz clássica, que parece estar patente em quem dá à sua poesia reunida o título O Último Poeta Romano, mas é também inevitável perguntar se essa formação que teve e que identificou em alguns poemas do António Ramos Rosa também surge na sua própria poesia, da geografia, do espaço, da ponderância do espaço. Bom, o espaço está presente porque houve há um pormenor que não referi há pouco, enfim, estendi-me um pouco, na história da minha recepção do Ramos Rosa, que isto de facto foi uma descoberta que eu fiz no último mês, e pronto, até escrevi um pequeno texto sobre o espaço na poesia do Ramos Rosa, mas há uma diferença grande, não é? O espaço desempenha um papel importante naquilo que eu escrevo, mas esse espaço é o espaço concreto do mundo em que nós vivemos. Há uma diferença muito grande, portanto, o espaço na poesia de Ramos Rosa é um espaço que não é representado, não é pré-existente. O conceito de representação, estamos aqui com professores da literatura, é um conceito central nos estudos literários, no conceito de representação literária. Ora, a representação não está presente na poesia do Ramos Rosa. O espaço é criado no próprio poema. E, portanto, acaba por ser um espaço muito idealizado, com poucas referências concretas, não é? Quer dizer, os nomes estão completamente fora, não há de facto nomes próprios. Isso é uma das características da poesia do Ramos Rosa, não é? A ausência de nomes próprios. Quando falamos em Jorge de Sena, os nomes próprios estão lá todos. Isto é uma característica fundamental da poesia do Ramos Rosa. Ele rasurou os nomes próprios. O espaço é criado de raiz no próprio poema. É um espaço idealizado, elementar, natural, pouco povoado. Portanto, em termos geográficos, para usar a terminologia geográfica, pouco humanizado, e não é decididamente um poeta urbano, embora ele tenha nascido numa cidade e depois tenha mudado para Lisboa, mas de facto o espaço presente na poesia dele não é um espaço urbano. Pelo contrário, eu não gosto muito de falar de mim, não é? Eu vim preparado para falar sobre Ramos Rosa, mas já que, enfim, fala no espaço da poesia,
Eu acho que nem tem tanto a ver com a minha formação, porque a formação nós já vamos ao encontro da formação. Portanto, esse interesse já existia antes. Quando nós escolhemos, não é, estudar biologia ou estudar medicina, o interesse já está dentro da pessoa, não é? Portanto, o espaço já era importante para mim. Eu viajei muito, sempre, e vivi fora muito tempo, não é? Nunca pensei que isso ia acontecer. Portanto, é porque falou-se, o Jorge falou há pouco em pulsão. A pulsão existe, não é? São pulsões diferentes em cada um de nós. E aqui não há qualquer valoração, quer dizer, são caminhos diferentes. São caminhos diferentes, não é? Mas eu reconheço a importância, quer dizer, a importância do Ramos Rosa enquanto poeta no contexto da poesia contemporânea portuguesa é inquestionável, porque é singular, enfim, quando abrimos um livro do Ramos Rosa, é um mundo absolutamente singular no qual entramos, não há outro igual, não é? A ausência de biografismo, a rarefação lexical, portanto, muitos vocábulos que se repetem, não é? A árvore, a pedra, a elisão desses nomes próprios que eu referi, isso são aspectos que singularizam imediatamente o território, em termos geográficos também, da poesia do Ramos Rosa. E há um outro pormenor importante, e que, quando eu dizia que o espaço é criado, esse espaço é criado pelo quê? Pela palavra. É a palavra que cria o espaço, que funda o espaço no poema. E ele criou um conceito. Um conceito que é de facto uma ideia fantástica, não é? Porque abre possibilidades infinitas, que é o de palavra original. A palavra da origem, a palavra inaugural. É ela que cria o mundo no poema. Sim. Só uma breve achega. É exatamente isto. Estou-me a lembrar de uma grande amizade que o Ramos Rosa tinha, uma amizade literária por alguém que cultivava outro género literário, que era um grande escritor quanto a mim, que era o Virgílio Ferreira. E o Virgílio Ferreira, que lia muito Ramos Rosa, eles escreviam-se, eles eram amigos e tal, contactavam, e quando o Virgílio escreve Para Sempre, naquela última fase, dos anos 80, vamos dizer assim, ele lia muito Ramos Rosa e tem um epígrafo, tem frases do Ramos Rosa que diz exatamente isto que o Paulo Teixeira estava a dizer, que é a procura da palavra, ir à procura da palavra essencial, a palavra original, onde é que ela está, qual é a palavra. Isto está no Virgílio Ferreira, se não é no Para Sempre, é depois no meio, não até ao fim. O Até ao Fim tem um epígrafe que é num deles, eu sei que é já dos últimos 3 ou 4. É perseguir até ao fim a charmar. Sim, mas não é só um charmar, ele fala mesmo da palavra. Num deles ele fala da palavra. Não é do Ramos Rosa, é de Sol Dias. Do Sol Dias, sim, mas que é a palavra de Sol Dias. Mas nos diários, para sempre. Nos diários, por acaso acompanhei esta semana por acaso. Nos diários, na Contracorrente, fala muito do Ramos Rosa e tem essa obsessão pela palavra que eu acho que eles ambos tinham, lá está, nessa fase. Ó Jorge, nessa última fase, porque o próprio Virgílio Ferreira também ao princípio, noutras fases, não andaria tão obcecado pela questão da palavra. E estas questões à volta da palavra, como eu já acho que explicou muito bem, e nem é preciso explicar, a própria atitude que depois o Paulo também demonstrou, há realmente um lado obsessivo no Ramos Rosa. Eu diria isto para já me calo, depois começo a falar e não me calo muito, mas de facto há um lado obsessivo no Ramos Rosa, com muitas obsessões, e depois amanhã poderemos falar melhor, não é? Mas uma delas que eu acho que é central, e daí já várias pessoas a terem mencionado, incluindo o Paulo Teixeira agora, é essa questão da palavra. A palavra para ele como a instauração de um espaço, de um universo, que é qualquer coisa que para alguém que não, insisto no que eu estava a dizer exatamente há bocado,
bocado, ou seja, para alguém que não entre muito nesse, não tem outras imagens nesse comprimento de onda, nesse mood, como agora se diz, nessa zona, digamos, nesse comprimento de onda, é isto, no fundo, fica exterior, fica ali um bocado. Eu tenho alunos, precisamente, que são da mesma idade do Jorge, em escrita criativa e assim, na FLUL, na Faculdade de Letras, e eu sei, nunca fiz a experiência diretamente com o Ramos Rosa, mas eu sei que vai haver uma parte minoritária, não será a maioria, mas há uma pequena parte que se calhar fica ali nesse comprimento onde há pessoas, isto é tão bonito, é tão estranho, ficam ali, querem ter mais livros, mas muitos deles vão, aquilo pode-lhes passar ao lado, e isto é perfeitamente, também é um sinal do que eles leem, da sociedade em que vivemos, sim, é uma longa conversa, mas é um autor, de facto, insisto, e acho que todos aí disseram, teremos dito isto de cada um à sua maneira, mas em que é preciso também ter ali entrar de uma certa maneira, não é um autor tão fácil assim, é um autor que é preciso, penso que foi o Jorge como editor que disse isso, não é um autor assim imediato, é um autor que é preciso realmente descobrir. Depois gosta-se, aprende-se a gostar, mas eu diria que é mesmo intuitivo, nem se aprende muito, é uma coisa mesmo, ou se gosta ou então, se passa ao lado, também não vale a pena obrigar um leitor, obrigar um aluno, não, isso outros, por exemplo, não gostam nada. Eu tenho um leitor, conheço pessoas que continuam a não achar assim uma coisa, a poesia do Alexandre O'Neill, eu adoro o O'Neill, mas acham, são assim umas historietas, umas anedotas, mas não tem. O que eu acho profundamente injusto para o O'Neill, mas isto para dizer que de facto há muitos autores, o O'Neill, a Sofia, como foi dito aqui pelo Paulo, e eu aí não seria tão pessimista como o Jorge Vaz de Carvalho, ou seja, eu acho que apesar de tudo, ou seja, o século XVI foi muito bom, mas o Eugênio de Andrade dizia isto num depoimento célebre, uma vez, num volume chamado Um Século de Poesia, que o Hermínio Monteiro e eu, o José Bento e várias pessoas organizámos. O Eugênio dizia isso, nós tínhamos dois grandes séculos, o século XVI, de facto, e aí concordando com o Jorge Vaz de Carvalho, mas também o século XX, que teve, de facto, autores muito bons. Agora o XXI já não sei, aí já não vou dizer. Vamos, se calhar, encerrar com a leitura de um poema quem se sentir à vontade de o ler. Eu abri espaço para uma intervenção, uma ou duas muito curtas, muito direcionadas, caso haja essa vontade. Ao António, com a confiança que tem, que pode ser muito curto. Muito curto. Não, eu gostava de dizer o seguinte. Muito obrigado. Vanessa, muito obrigado. E dizer o seguinte, que há um dado, é só uma chega, para se de facto o Fernando Pinto Amaral tem razão, Paulo Teixeira, quando falam da palavra como instauração de um espaço poético muito singular na poesia do Ramos Rosa. Mas justamente para ir ao encontro das preocupações do Jorge Vaz de Carvalho, que são também minhas, e não são nossas, mas minhas também como professor, quer dizer, qual é a melhor maneira ou uma das melhores maneiras de dar a conhecer a poesia do António Ramos Rosa e de fazer com que os mais novos, ou qualquer leitor não especializado em poesia, goste de Ramos Rosa? Bem, uma das maneiras mais interessantes, e falou-se pouco disso, ou foi de passagem, é o Ramos Rosa ensaísta. Porque o Ramos Rosa ensaísta ensina-nos de facto muito o modo de ler, não só a sua poesia, mas a de outros, mas quando ele diz, Ramos Rosa, que a poesia ele diz isso em vários livros, mas estou-me a lembrar de um, A Parede Azul, não é? 1992, ele diz, por exemplo, que a poesia, e sobretudo a poesia moderna, nós não podemos olhar para um poema na busca de ele ser absolutamente explicativo. O poema moderno, e sobretudo depois uma certa modernidade, enfim, o poema deve ser procurado pelo leitor na justa medida da fruição das imagens, da fruição musical, e é isso, quer dizer, o erro muitas vezes está em querermos procurar um significado. Ora, é o Ramos Rosa ensaísta, o autor da Poesia Liberdade Livre ou da Poesia Moderna de Interrogação do Real, que diz, e diz isso até na poesia dele, o sentido do poema não está em parte alguma, a não ser na sua própria apresentação e o modo como essa apresentação é feita na página, no seu desenho e na procura de palavras nucleares. Gaston Cruz, termino já, no prefácio que faz à edição que o Jorge Reis Chá publicou em 99 de Pátria Soberana, num prefácio magnífico que tem, diz algo que é muito fundamental para quem queira, porventura, vir a conhecer Ramos Rosa ou relê-lo. É isto.
dos títulos à organização interna dos livros do Ramos Rosa, o Ramos Rosa parte de obsessões, e as obsessões são de facto palavras, e todos os poemas vão circular em torno dessa palavra, que surge quase sempre no título. A pedra nua, a nuvem sobre a página, não é? A ocupação do espaço. Ou seja, palavras nucleares que vão originar poemas que respondem depois aos títulos que têm essas António, palavras. há um título do Ramos Rosa que resume bastante essa atitude de criar esse universo, que é gravitações. Ou seja, nas gravitações, nós parece que estamos a ver as palavras com os planetas, ali uns satélites à volta, depois os outros. É completamente. É o mundo do Ramos Rosa, pronto, é um mundo do Ramos Rosa, não tenho mais nada a acrescentar. Mas é isso. Declives, clareiras, Clareiras. do ar. Quer dizer, um leitor hoje, eu quero saber o que é poesia, eu quero compreender, os alunos que metem acerto na poesia, não é? Eu quero compreender o poema. Bom, mas o poema é para fruir e o significado da poesia está no seu próprio engendramento. Quer dizer, não é o que é que o poema diz, mas como é que diz. E o Ramos Rosa ensaísta explica isto muito bem. O Jorge Vaz Carvalho está cheio de razão quando fala das gerações mais novas e da língua portuguesa completamente assassinada e todos eles a fazerem cursos superiores. Mas isso são outros 500. Isso seria outra sessão. Então, Jorge, se puderes iniciar esta sessão de leitura. Eu não trouxe nenhum poema meu para ler, mas trouxe a antologia que organizei com os poemas que gosto, onde estão alguns do Ramos Rosa, e está, porque é uma antologia que eu organizei com os poemas que eu gosto, os poemas que me dedicaram a mim, portanto. Infelizmente, só estão os poemas que me dedicaram a dizer bem, porque não tive coragem de convidar para pôr aqui os poemas que me dedicaram a dizer mal. Também tenho, que é uma coisa que eu adoro. E este poema do Ramos Rosa, que vai ver aqui a data, é de 31 de março de 2001, portanto isto deve ter sido logo a seguir à edição do Aprendiz Secreto, que é um livro único na bibliografia dele. E então diz assim, não tem título, só Jorge Reis Sá, diz assim: sentado numa cadeira, com um livro na mão, um livro é tão delicado como um adolescente e erótico como o pulso desdobrado de uma mulher. Um livro não tem sombras nas linhas, cada página é um retângulo de água, a tessitura é macia e vegetal, os dedos lebilham desejosos, a sua clara música sem teclas, e lendo e tocando a pele branca e nua, será um corpo de desejo com o desejo de um corpo, um leque que vagaroso se abre de folha em folha. Um livro fecha-se para o colocarmos numa estante e na mão que se leva com um cuidado amoroso. Pode-se amar um livro como se ama um livro, preciosamente, com um prazer pessoal, entre os olhos e o tato, como se fosse um pequeno animal simétrico. Palavras. Eu tenho um poema, por acaso, neste último livro, que se chama Palavras, então por homenagem ao Ramos Rosa. Também, por causa da palavra. Mas aqui é noutro sentido, curiosamente. Mas também, as palavras são misteriosas. Vai, podes ir. Já tudo começou a respirar sem ti, a aprender coisas novas e diferentes, assombrações que fazem falta. As tuas ficam longe, são como um fio de fumo na montanha a anunciar a noite. E és tu, sabes que és tu, a noite. Habitua-te a isso, fixa bem essa lágrima de Vênus, mas depois vai. E não penses que são essas palavras que te salvam. Elas vivem sem ti. Vivem melhor sem ti. Não precisam de ti. Ainda estás demasiado vivo para que falem. Para que digam tudo. São elas que precisam de falar. Não tu. E elas, como sabes, falam melhor sem ti. Eu não trouxe nenhum livro meu. Enfim, não pensava que tivesse que ler alguma coisa de minha autoria, mas entretanto lembrei-me que tinha aqui o poema que escrevi em desafio ao repto do António, que nos pediu um texto a partir de um poema do Ramos Rosa, que na verdade não é um poema, eu fui procurar. E é um fragmento do poema Parede Altamente Soou, não é? Mas que
Enfim, é um fragmento autónomo. No texto, enfim, deixo depois para descobrir como é que eu apelidei este poema, enfim, para saberem, não sei se posso... O poema tem 4 estrofes, 2 quadras e 2 tercetos, portanto isto já diz alguma coisa, e começa, essa é a palavra que jogo. O António deu-me 15 dias e eu achei que não conseguias. Enfim, eu queria, na altura, já escrever sobre o espaço na poesia do Ramos Rosa, mas obrigava-me a ir ler, eu estava ocupado na altura, enfim, com outras coisas, e, enfim, aconteceu que eu consegui escrever o poema, enfim, logo um rascunho nesse dia, e trabalhei, fui trabalhando nas 2 semanas seguintes, e foi isto que lhe mandei para o livro que ele está a organizar. E intitula-se A Criação do Espaço, a partir de um poema de António Ramos Rosa. Um pequeno espaço para o encontro e a metamorfose dos elementos na paisagem. Nas partículas livres que se transmutam, funda-se o que há de líquido na gênese e fluido na imagem em movimento. Tudo é limiar e limite, onde se tocam os rostos contrários, as faces desavindas. O fio que une os elementos água e vento, o sol e aquilo que incandesce na matéria, mantém viva na terra a lava dos sentidos. Na relação em que por fim se correspondem, a laranja que ilumina o horizonte tem na esfera a forma definitiva. O exterior brilha no interior das coisas e o mundo nasce, página em branco. Um pequeno espaço ao abrigo do tumulto, onde muda a palavra se faz respiração. A cadência que depois chamamos de sopro ou brisa, e o nome que se ouve e emerge, vê-se escrito no tapete à luz da lâmpada. O poema que se chama A Fundação. A cidade semeada na mais bela esperança. Propícios lhes são os astros e o voo das aves. Fértil o rio que lhe rege os campos e a luz altiva, suavemente arvorada nas colinas. Foram erguidos os templos, construídas as casas, as leis e a língua acordadas, as terras repartidas. Logo principiaram os dissídios, fratricídios, raptos, estupros, intrigas e exílios, lances de espada e traições terrenais, arados e quilhas rasgaram fundos sulcos para o sangue das sementes. A cidade cresceu à desmesura do litígio, pela insensata cupidez, a híbris alastrou. Subirei desta sombra incendiada das oliveiras, buscando a terra fértil da sageza e da concórdia, por todos os caminhos, pelo verde azul das vagas. Preciso saciar-me de beleza, abraçar afetos verdadeiros, estar próximo da alma. Mais Algarve. O Algarve num clique.